A palavra do Senhor nos diz assim, em Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o barco estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque estamos diante de um texto tão conhecido da Tua palavra, mas pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a enxergar além daquilo que já estamos acostumados a ver, e que assim a Tua palavra alcance as áreas da nossa vida que precisam de transformação nessa manhã, e que assim o Teu nome seja glorificado em tudo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de andar de bicicleta, e foi na minha adolescência que eu comecei a ir na igreja presbiteriana com a minha mãe, e eu ia todo domingo à noite, não ia outro horário, só domingo à noite. E os meus amigos tiveram a brilhante ideia de marcar um encontro no domingo à noite, na praça da cidade, para descer de bicicleta na escadaria da igreja católica. Que ideia! Só que eu fui para a igreja com a minha mãe.
E aí, durante o culto, eu ficava pensando, nossa, deve estar muito legal lá, deve estar muito bom lá. Ah, eu queria estar lá, eu queria estar lá. Eu sei que na hora que teve o momento dos abraços, esse momento que a gente tem aqui, agora levante e abrace seu irmão, sabe? Nesse momento, eu fugi do culto. E a minha mãe tinha uma regra: ninguém deve sair da igreja antes do pastor impetrar a bênção. Mas eu pensei, hoje eu não posso perder. E aí, eu escolhi exatamente aquele momento de movimento, que estava todo mundo indo de um lado para o outro. Pensei, minha mãe nem vai sentir minha falta. Peguei minha bicicleta e fui lá para a praça. Quando eu cheguei lá, eu tive medo do que eles estavam fazendo. Eles estavam descendo uma escadaria imensa. Imensa. E aí, no primeiro momento eu não queria descer. Mas como tinha umas menininhas perto, eu queria impressionar, sabe? Eu também tenho que ir. E aí na minha vez, justamente na minha vez, quando eu desci o primeiro conjunto de escadaria, a mesinha que suporta o guidão da bicicleta quebrou. Eu voei por cima da bicicleta, saí arrastando o peito, o rosto no chão. Gente, eu só sei que eu me ralei inteiro. Uma camisa nova que eu tinha ganhado de aniversário ficou toda rasgada. Na calça ficou um buraco no joelho. Eu perdi um tênis, depois a gente achou. E para completar, eu quebrei um dente. Deu uma trincada assim, sabe? Eu só sei que o padre da igreja católica me socorreu. E eles me levaram lá na igreja presbiteriana, onde a minha mãe estava. Eu entrei pelo canto da igreja, com a cabeça baixa, todo ralado, rasgado, banguelo, todo estrupiado. Sentei do lado da minha mãe, e minha mãe só deu aquela olhada fulminante que mãe dá, sabe? Eu sei o que você fez do verão passado, sabe? Aquela coisa terrível. Ela não disse uma palavra. Também não se levantou para tentar me ajudar. Eu tive que esperar o pastor pregar o sermão, tive que esperar ele impetrar a bênção. No final do culto, um monte de gente veio para ver o meu estado. Minha mãe não estava com dó de mim. Boa parte da igreja estava. Tadinho, tem que levar ele para o hospital. Aí o pastor da igreja, que é o pastor que me enviou para o seminário, e muitos aqui conhecem, o pastor Manuel, ele chegou no meio de todo mundo, do jeito que só ele faz. Bem grosso, assim. Não estou criticando ele não, mas ele era bem duro com as palavras e era necessário. Ele disse assim: bem feito, Rafael. Bem feito. Isso é para você aprender desde cedo, que não compensa fugir de onde Deus te colocou. Você aprenda desde já que você tem que ficar no lugar onde Deus te chamou para ficar. E se você tentar fugir, é isso aí que vai acontecer com você. Eu sei que é até uma história simples, mas essa história marcou o meu coração. E quando eu olho para a história de Jonas, eu me identifico com ele, porque ele aprendeu essa lição de uma maneira muito mais profunda do que eu. O texto que nós lemos diz que o Senhor um dia disse a Jonas: levante-se,
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E diz a Bíblia que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Mas antes de lembrarmos ou sabermos o que aconteceu com ele quando ele fugiu, nós precisamos saber um pouco mais sobre quem era Jonas. Ele era filho de Amitai, que também era um profeta em Israel. Não temos muitas informações sobre Amitai, mas sabemos o suficiente para entender que Jonas cresceu dentro de um lar onde Deus era conhecido. E Amitai colocou esse nome no seu filho, não por acaso. Jonas significa pomba. E na Bíblia, uma pomba representa uma mensagem de paz. Foi uma pomba que trouxe um ramo de oliveira para Noé, como o anúncio de que o dilúvio estava chegando ao fim. Também foi através de uma pomba que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no momento do seu batismo e ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado". Portanto, Jonas recebe esse nome porque Deus mostrou ao seu pai que ele também seria um profeta, um mensageiro de Deus. No livro de 2 Reis, Jonas aparece exercendo o seu ministério durante o governo de Jeroboão II, quando Israel viveu em um dos momentos, em um dos períodos mais prósperos da sua história. E olha que Jeroboão II não temia Deus, mas o seu exército era numeroso, ele recuperou territórios perdidos e conseguiu promover estabilidade econômica no país. Mas por trás de toda a prosperidade de Israel, havia um problema. O povo de Israel estava distante do Senhor. Eles continuavam frequentando os cultos, mas ninguém queria se comprometer com Deus. O povo tinha disposição para trabalhar, para construir patrimônio, mas eles não tinham o mesmo vigor para servir a Deus. Nesse período de Israel, alguns profetas como Amós, Oséias e mais tarde Miqueias foram levantados por Deus para denunciar a falsa piedade e o desânimo espiritual do povo. Mas eles eram teimosos e davam desculpas para continuar com as mesmas posturas. E foi nesse cenário de apatia espiritual que Deus fez algo completamente inesperado. Ele chamou Jonas para pregar uma mensagem. Só que dessa vez não seria para o povo de Israel. Seria para um povo que era inimigo de Israel, os assírios. Então Deus diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e pregue contra ela. Eu posso imaginar o que se passava na cabeça de Jonas. Senhor, como assim? O povo de Israel está com o coração endurecido. Temos profetas pregando aqui e ninguém se arrepende. O Senhor não tem uma mensagem para eu pregar para o povo de Israel? O Senhor não está confundindo as coisas? Como assim? Eu tenho que ir lá em Nínive pregar para um povo que nem te conhece? Me dê uma mensagem para eu pregar para o teu povo, Senhor. Jonas sabia quem eram os ninivitas. Eles não eram um povo gente boa. Eles eram conhecidos por serem violentos, arrogantes e cheios de intenções maldosas. Os ninivitas costumavam humilhar e zombar dos reféns que eles prendiam.
Humanamente falando, ninguém queria ver os assírios, os ninivitas, recebendo misericórdia. Na verdade, todo israelita, assim como Jonas, desejava que Deus os destruísse. Portanto, Jonas não resiste a essa missão porque ele tem preguiça, medo, ou porque ele achava que não tinha capacidade. Ele resiste porque Deus está pedindo para ele pregar para gente que ele não suportava. E então, Jonas decide fugir. É claro que Jonas não acredita que é possível fugir da onipresença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Mas Jonas estava fugindo do seu chamado. Ele preferia mudar de cidade e até de profissão do que ter que se submeter a ir ao encontro de pessoas que ele odiava. Diz o texto que Jonas desce até o porto de Jope, compra uma passagem e embarca num navio que ia para Tarsis. Curioso, porque Jonas decide ir para o extremo oposto de onde ficava Nínive. Nínive ficava para cá, Jonas decide ir para lá. Talvez tenha pensado: se eu estiver bem longe, Deus vai levantar outro profeta para cumprir essa missão. Para Jonas, quanto mais longe de quem ele não gostava, melhor para ele. O que ele não imaginava é que Deus não desistiria dessa missão, e Deus não desistiria dele também. Na verdade, antes de Deus transformar uma cidade inteira, Ele queria transformar o coração do seu profeta. Antes de confrontar os pecados dos assírios, Deus precisava tratar do coração de Jonas. E aqui, eu gostaria de destacar a primeira lição que eu aprendo com essa passagem. Deus expõe os pecados não tratados do coração, por meio de situações que Ele soberanamente conduz. Jonas era um homem de Deus, isso precisa ficar claro, porque às vezes nós lemos essa história e temos a impressão de que Jonas era um rebelde, um crente desviado, alguém que não amava o Senhor, mas isso não é verdade. Jonas conhecia a palavra, pregava a palavra e servia ao Senhor com dedicação. Ele amava o seu povo e defendia os seus direitos. Ninguém questionava o seu ministério. Aos olhos de qualquer israelita, Jonas era um homem piedoso, um profeta fiel e comprometido com Deus. No entanto, havia uma área do seu coração que ele nunca entregou completamente ao Senhor. Havia uma área do seu coração que estava oculta. Era o rancor que ele sentia pelos seus inimigos. O rancor que ele sentia por gente de mau caráter. É claro que haviam razões para isso, mas o ponto é que esse ressentimento de Jonas era um obstáculo, era um espinho na carne que o atrapalhava de viver tudo o que Deus tinha para ele. Era um obstáculo que o impedia de ser um instrumento do Senhor em todo lugar. E quando a vontade de Deus entrou em conflito com o seu pecado intocado, ele não reagiu bem. Mas escute uma coisa: Deus costuma fazer essas coisas com a gente também. Deus tem a incrível capacidade de nos colocar exatamente diante daquilo que revela quem nós somos de verdade. Tem gente que só descobre
que é orgulhoso quando é contrariado. Tem gente que só descobre que é invejoso quando vê o outro conseguindo uma coisa que ele queria. Tem gente que só percebe que é controlador quando vê as coisas saindo do seu controle. Tem gente que só percebe que é ansioso quando precisa esperar. Tem gente que só descobre que está sendo arrogante quando começa a perceber que as pessoas estão se afastando, que as pessoas estão perdendo o carinho, a admiração e o desejo de ficar perto delas. Alguns acreditam que já aprenderam a perdoar, até encontrar novamente a pessoa que os machucou. Deus tem essa maneira de trabalhar conosco. Ele nos coloca em situações que gostaríamos de evitar, porque é ali, diante daquilo que nós não queríamos viver, que Deus revela os nossos pecados escondidos. Foi assim com Jonas. Deus estava pedindo para ele amar quem ele havia decidido odiar. Deus estava pedindo para ele anunciar graça a pessoas que, na opinião dele, só mereciam juízo. E é aqui que nós precisamos refletir, porque um dos maiores riscos que corremos como cristãos é o de nos tornarmos pessoas que amam vir à igreja, amam a palavra, amam os louvores, a comunhão, mas nunca permitem que Deus trate as áreas mais profundas da alma. Nunca permite que Deus transforme aquelas áreas que são dominadas por intenções pecaminosas. Há situações que entram na nossa vida e num primeiro momento pensamos, por que Deus permitiu isso? Mas a pergunta que precisa ser feita é outra: o que Deus está querendo mudar em mim através disso? Deus usa os maiores desconfortos da vida para revelar quem somos e também para nos curar depois. Esses dias atrás eu conversei com um homem que disse assim: eu tenho um arrependimento tão grande de ter me casado com essa mulher, porque eu não sabia quem era a família dela. Eu só fui descobrir depois que eu me casei. E nós chegamos à seguinte conclusão: Deus quis tudo isso porque Ele sabia que o seu coração precisava ser transformado através dessa família. Você acha que foi fácil para Jonas? Você acha que era fácil para ele olhar para um povo que só fazia o mal, e em vez de ir pregar para o seu povo, Deus está mandando ele pregar para esse povo? Irmãos, às vezes nós nos colocamos num lugar de conforto no reino de Deus e fazemos apenas aquilo que gostamos de fazer. Um adolescente certa vez perguntou: pastor, quando é que eu sei que é o diabo que está falando e quando é que eu sei que é Deus que está falando? A resposta é a seguinte: quando o diabo fala, geralmente ele vai falar algo que o seu coração já deseja fazer. Ele vai falar algo que é fácil fazer. Ele vai falar algo que é confortável fazer. Agora, quando Deus fala, é difícil fazer, é desconfortável fazer, incomoda, confronta, abala as nossas estruturas, porque em muitas ocasiões Deus vai contra a nossa razão.
A gente está dizendo: Senhor, olha o que essa pessoa fez, eu não vou perdoar, eu não vou falar com ela, eu não tenho motivo para isso. E Deus está nos ensinando por meio da sua palavra que a gente precisa perdoar o próximo como Cristo, como Ele também nos perdoou. Ou seja, eu preciso perdoar incondicionalmente. Eu não dependo de que o outro faça algo para que eu o perdoe. Eu não dependo de que o outro reconheça o seu erro para que eu o perdoe. Eu só preciso do que a palavra diz para ter razões suficientes para perdoar. Só que esse assunto é um dos assuntos que mais incomodam as pessoas. E também me incomoda. Também é difícil para mim. Eu estou falando de relacionamento. Mas eu poderia falar também de outras áreas da vida. Quantas vezes Deus já pediu para nós abrirmos mão de algumas coisas e nós insistimos com elas? Deus já denunciou que Ele não concorda com isso que você está fazendo, mas você insiste em repetir. E ao mesmo tempo você continua adorando ao Senhor. Que bom que você continua adorando o Senhor, servindo ao Senhor, participando da igreja do Senhor. Não deixe de participar, não deixe mesmo. Mas entenda uma coisa: Deus me quer e quer você também, por completo. Deus não aceita transformar apenas algumas áreas da nossa vida. Ele quer transformar tudo. Deus é como o homem da mudança. Quando entra na casa de alguém, o homem da mudança não pede licença para tirar as coisas do lugar. Ele vai tirando, vai embalando, vai organizando do jeito dele que ele acha melhor. Aí tem aqueles que durante uma mudança não deixa ninguém mexer em algumas coisas. Naquela gaveta ali só eu mexo. Naquele guarda-roupa ali só eu mexo. Está tudo bem. Mas às vezes o homem da mudança da nossa vida é Deus. E Ele está querendo mexer em algumas coisas dentro da nossa casinha, dentro do nosso coração, dentro das nossas manias, dos nossos hábitos pecaminosos que só Ele conhece. E Ele está querendo entrar lá naquele quartinho escuro. Ele está querendo entrar lá naquela gavetinha cheia de bagunça. Ele quer mexer ali. Mas a gente está fazendo o quê? Não, Senhor, aqui não, aqui não. O Senhor pode entrar na casa, mas nesse cômodo aqui não. Jonas era um homem de Deus, mas haviam coisas na vida dele que precisavam de transformação. E Deus revelou por meio de uma missão. Mas esse texto nos ensina algo mais. Esse texto nos ensina que toda tentativa de viver longe da vontade de Deus termina em frustração. Uma coisa que me chama muito a atenção na história de Jonas é que Deus não o impediu de fugir. O Senhor poderia ter impedido tudo logo no começo. Deus poderia ter fechado o porto de Jope. Ele poderia ter feito com que nenhum navio estivesse disponível. Deus poderia ter esgotado todos os bilhetes de passagem. Deus poderia até mesmo ter enviado a tempestade antes dele sair do porto. Mas Deus não fez nada disso. O texto diz que Jonas desceu para Jope, encontrou um navio, pagou a passagem e foi para Tarsis. Tudo parecia estar dando certo. Talvez ele tenha pensado: eu acho que Deus me entende. Deus vai me compreender. E como tudo estava acontecendo do jeito que ele precisava, talvez Deus estivesse nisso. Mas veja como esse raciocínio é perigoso. Jonas estava fugindo, não se esqueça disso. Jonas estava fugindo do propósito que Deus tinha para a sua vida.
E mesmo assim, mesmo em desobediência, ele encontrou portas abertas, tinha o dinheiro que precisava e ainda conseguiu dormir em paz durante a viagem. Diz o texto que ele dormia profundamente. Não confie nas circunstâncias favoráveis. Nem sempre elas indicam o que Deus quer. Não confie nos seus sentimentos, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É por isso, meus irmãos, que as nossas decisões devem ser tomadas depois de muita oração, de muita leitura da palavra e de conversas com pessoas que temem a Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. Tem gente que às vezes quer comprovar que algo é da vontade de Deus pedindo sinais. Deus abre as portas. Deus me dá o recurso. Deus me dá paz no coração. Está tudo bem fazer essa oração, porque quando a gente se refere a Deus, Deus com certeza vai cuidar disso. Mas não confie apenas nisso, porque nem toda porta é para eu entrar, nem todo recurso é para eu usar, e nem toda paz vem de Deus. O texto mostra que a tranquilidade de Jonas não durou muito tempo, porque o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, formando uma grande tempestade, a ponto do navio quase se despedaçar. Jonas pensava estar no controle, mas Deus começou a dificultar as coisas para ele. A viagem tranquila se transformou num cenário de desespero. Os marinheiros experientes ficaram apavorados e começaram a jogar no mar os seus bens e toda a carga que pudessem para diminuir o peso da embarcação. E uma das lições mais duras que aprendemos aqui é que a nossa desobediência sempre vai afetar a vida daqueles que estão à nossa volta. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a dureza do coração de Jonas, mas tiveram prejuízos e passaram por apuros por causa dele. Nós bem que gostamos de dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quero, o problema é meu. Mas a gente se esquece de que o nosso pecado sempre transborda. A falta de compromisso de um pai de família com Deus atinge a sua esposa e seus filhos. A infidelidade de um cônjuge pode destruir uma família. A falta de domínio próprio pode destruir relacionamentos. Um líder mau caráter pode enfraquecer a fé de muitos irmãos. Um filho que decide viver longe do Senhor faz os seus pais chorarem. Quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, quem convive com ela sofre. Jonas era a causa daquela tempestade. O capitão do navio, sem saber disso, desceu até o porão onde ele estava dormindo e disse: levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. A cena é constrangedora. Jonas precisou ouvir de um homem ímpio o que ele deveria ter feito desde o começo: buscar o Senhor. Os marinheiros percebem que a força da tempestade era anormal e que havia alguém causando aquilo, era uma força divina. Então eles lançam sortes para descobrir
de quem é a culpa? E pela providência de Deus, a sorte caiu sobre Jonas. E eles começaram a fazer perguntas. Quem é você? De onde você vem? O que é que você fez? E então Jonas diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que ironia, irmãos. Jonas diz que teme ao Senhor, mas está fugindo da sua vontade. Ele reconhece que Deus é o criador do mar, mas tentou escapar justamente pelo mar. A vida de Jonas não é coerente com a sua teologia. Ele afirma crer em uma coisa, mas pratica outra. Os marinheiros perguntaram: como foi que você pôde fazer uma coisa dessas? Em outras palavras, se você realmente crê nesse Deus, como é que você consegue viver desse jeito? Naquele momento, Jonas é um mau testemunho diante daqueles homens. Ele é o retrato de uma pessoa que frequenta a igreja, que diz ser crente, mas não se parece nada com um filho de Deus quando sai daqui. Jonas então pede para ser lançado no mar. Os marinheiros não atendem o pedido dele e insistem em tentar controlar o barco. Eles demonstram mais misericórdia por um desconhecido que era culpado por tudo aquilo, do que Jonas demonstra misericórdia pelos ninivitas que nem conheciam a Deus. Os marinheiros então percebem que a tempestade estava cada vez mais forte, e eles oram a Deus, e com muito temor, decidem jogar Jonas no mar. É impressionante que no livro de Jonas, tudo obedece ao Senhor. Deus envia uma tempestade, a tempestade alcança o navio. Deus envia um peixe, o peixe obedece ao Senhor e engole Jonas. Deus ordena que o peixe leve Jonas até o endereço que ele deveria ir, e o peixe leva Jonas. Chegando lá, Jonas prega a palavra do Senhor, e os ninivitas se convertem, todos eles. Jonas sai da cidade. Deus ordena que uma planta cresça, porque o sol era muito forte, e a planta cresce, faz sombra sobre a cabeça dele. Depois Deus manda a planta morrer, e a planta morre. Tudo obedece a Deus no livro de Jonas. A única pessoa que não se submetia era o próprio Jonas. Isso é impressionante, irmãos. Deus ordena tanta coisa boa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tudo que temos recebido é favor do Senhor. Tudo que temos de bom, só temos porque Ele nos deu, porque Ele ordenou a sua bênção sobre mim e sobre você. Mas ainda assim, o nosso coração insiste em ser teimoso e desobedecer. Jonas só desceu na vida. Ele desceu para Jope, desceu para o porão, depois desceu para o mar, depois o peixe levou ele para as profundezas do mar. Viver longe da vontade de Deus é descer na vida. Não compensa, porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba colhendo um sofrimento que poderia ter evitado. Até quando Deus vai ter que enviar uma tempestade na sua vida para você reconhecer que precisa mudar? Até quando Deus vai ter que dificultar a sua jornada para você se despertar para Ele? Até quando você vai ter que perder aquilo que era bom, para você entender que tudo que você precisava era colocar Deus acima de tudo, e não isso que você perdeu? Quantas tempestades Deus vai ter que enviar para a gente voltar para o centro da vontade dEle?
Mas ainda bem que a história de Jonas não termina no capítulo 1, não termina no fundo do mar. O mesmo Deus que enviou a tempestade também enviou aquele grande peixe para resgatá-lo. Quando Jonas foi lançado, eu imagino que ele tenha pensado: agora acabou para mim. Mas ele não fazia ideia de que o propósito de Deus ainda não havia terminado. Aquilo que parecia o fim era só o começo da sua restauração. E aqui eu quero encerrar falando sobre a última lição que eu aprendo nesse texto. Quero chamar o Misa aqui, por favor. Deus é gracioso quando nos restaura para o propósito do qual tentamos fugir. A tempestade foi dura, mas foi misericordiosa. Deus estava interrompendo um projeto fracassado para conduzir o seu servo novamente a uma vida abençoada. Em nenhum momento Jonas escapou dos olhos do Senhor. Por isso, a grande mensagem desse capítulo é que ninguém consegue fugir da graça de Deus quando Deus decide restaurar os seus filhos. Podemos até resistir por um tempo, podemos correr, podemos insistir em nossos próprios caminhos, mas o Senhor continua sendo um Deus que vai atrás e que convence os seus. E que bom que é assim. Porque se Deus nos tratasse conforme a nossa teimosia, a nossa infidelidade, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas Ele nos trata conforme a riqueza da sua graça. E essa graça não apenas nos perdoa, ela nos traz de volta ao propósito para o qual fomos chamados. Talvez você se identifique com Jonas hoje. Não necessariamente porque você está vivendo em rebeldia. Afinal, você veio na igreja. Você não está tão distante assim do Senhor. Mas quem sabe, em alguma área da sua vida, você tem resistido à vontade de Deus. Você tem encontrado desculpas, tem escolhido o caminho mais fácil, tem tentado conduzir as coisas do seu próprio jeito. A boa notícia é que Deus continua sendo especialista em transformar corações teimosos. Pedro negou 3 vezes, mas ele foi restaurado e voltou a apacentar as ovelhas. Paulo, que era um perseguidor do cristianismo, se tornou o maior escritor e pregador do Novo Testamento. Esse é o Deus que nós servimos. Ele confronta, disciplina e quebranta o nosso coração, porque o propósito que Ele tem na nossa vida é maior do que as nossas fugas, e a sua graça é maior do que o nosso pecado. Aleluia! Deus restaura, irmãos, e Ele usa o que for preciso para abrir o nosso coração. Eu não sei o que você está passando, não sei como anda o seu coração hoje, não sei mesmo qual é a Nínive que está diante de você, expondo as suas fragilidades. Eu só sei de uma coisa: Deus ama você, e ama tanto que Ele não pode permitir que você permaneça do mesmo jeito. Ele quer transformar você à imagem do seu Filho Jesus. Você pode se colocar em pé. Nós vamos orar, encerrando esse momento. Queria pedir para o Ministério de Louvor vir aqui, para nós cantarmos essa canção que o Misa está tocando aqui. Eu queria pedir para você pegar a mão de quem está do seu lado,
mesmo entre as poltronas. Você não está sozinho. Deus vai fortalecer você através da comunhão da igreja. E Deus vai ajudar você a viver tudo que Ele tem preparado para a sua história. E Deus tem muito, tá? Jonas pensava que o campo de atuação dele era só em Israel. Ele nem sabia que Deus tinha uma cidade inteira para salvar através da pregação dele. Deus quer transformar você porque Ele quer te usar muito ainda. Ele quer te levar a lugares maiores do que aqueles que você já esteve. Ele quer fazer de você uma bênção ainda maior. Mas para isso, Ele vai ter que te transformar primeiro. Vamos cantar essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Te agradecemos porque a Tua palavra fala conosco. Não tem como, Senhor, a gente pensar que isso não é para nós. Porque a verdade é que todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos romper com algumas correntes do pecado que ainda estão presas a nós. Ah, Senhor, que nessa manhã o Senhor nos alcance com a Tua graça irresistível e transforme os nossos sentimentos, transforme as nossas motivações e quebrante o nosso coração para que a gente se submeta à vontade do Senhor, seja em que área for, e que assim a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Perdoe-nos, ó Deus, pela nossa teimosia, pelas nossas manias. Perdoe, ó Deus, pelos obstáculos que criamos, pelas desculpas que damos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver sem dar desculpas, mas sempre se dispondo ao que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós de hoje e até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém.